Ana Maria, me diz uma coisa, às vezes a gente vê uma pessoa trazendo um pitch maravilhoso, bem azeitado, com todos os pingos nos is. Só que quando você vai ver efetivamente o produto, precisa ter um entregável melhor, precisa ter uma proposta de valor mais bem elaborada ou um produto que atenda bem aquela proposta de valor. Como é que você tem visto isso no mercado hoje em dia? Então, assim, você ter um bom pitch não te garante ter um bom negócio, né? Eu costumo dizer que ser empreendedor de startup está virando igual concurseiro há alguns anos atrás do Banco do Brasil, sabe? O emprego do Banco do Brasil, você estuda. Então, a gente tem muito empreendedor se preparando para o pitch, mas não preparando o seu negócio para o mercado. Não adianta você ter um bom pitch, é lógico, o bom pitch faz diferença. E ele é natural se você tiver um bom negócio. Quando você tem um bom modelo, uma boa modelagem de negócios, quando você conseguiu passar por todas as áreas de estruturação desse modelo e você se prepara para o pitch, ótimo, perfeito, e você tem que se preparar para o pitch, né? Tem curso que hoje prepara empreendedor para pitch, eu olho e falo, caraca, mas na verdade a gente tem que ter bons negócios, boas ideias, e nem toda boa, eu também discuto, eu trabalho com inovação, né? Tanto cultura de inovação quanto projetos de inovação. E eu costumo dizer que a boa inovação é aquela que gera nota fiscal. Se não gerar nota fiscal, não é inovação, né? É só uma ideia. Sem dúvida. Então, a inovação tem que gerar nota fiscal, cara. E para gerar nota fiscal, você tem que ter um bom negócio, né? Então, não basta um bom pitch. Eu acho que sim, se preparem para o pitch, é fundamental, mas assim, eu tenho visto empreendedores que viraram buscadores de recompensa, eu costumo dizer, sabe assim, estão em todas as rodadas, estão sempre lá, o pitch está decorado, mas e o negócio? E aí, para quem você está entregando, né? O que você está entregando? Qual que é o teu desenho? E daí também tem uma diferenciação, né? Porque tem modelos de negócio que estão na etapa de validação ainda, enfim, são early stage, que a gente chama, né? São estágios iniciais das startups, e a gente tem modelos de negócio já prontos para o mercado, já validados e testados, gerando receita, alguns até em ponto de equilíbrio, que também estão buscando investimento. Então, eu acho que o empreendedor ele tem que estar preparado primeiro, para que tipo de dinheiro ele está buscando no mercado, né? Porque às vezes o problema não é dinheiro, né? Isso é muito normal também, tá? Às vezes a pessoa fala assim, eu preciso de dinheiro. Às vezes você ainda não precisa, né? Você ainda não está numa série 1, série 2, você precisa de um seed. Então, conversa com os amigos ainda, sabe? Valida a sua proposta de valor naquele teu grupo, levanta esse recurso nas relações. Tem vários modelos, mas eu acho que assim, não se preparem para o pitch, se preparem para o mercado. Eu acho que é isso, assim, essa é a grande sacada de você ter uma startup de sucesso, né? Até porque durante o pitch você tem que ter na plateia parceiros que queiram comprar a sua ideia e não opositores que vão te encher de perguntas e vão destruir o seu pitch, né? Cara, mas tem muito, tá? Tem muito investidor também que assim, chega para te testar, né? Ele vai te fazer várias perguntas até esgotar o teu conhecimento sobre o teu próprio negócio. Por isso que eu falo assim, não basta se preparar para o pitch. Cara, você entende do seu negócio, você sabe o que você está fazendo, você sabe para onde você vai, podem te fazer a pergunta que for, que não vai ser um opositor, vai ser alguém que vai te ajudar a construir essa, enfim, essa apresentação, vamos dizer assim. Mas preparem-se, vocês que estão aí buscando investimento, se preparem, porque tem bancas duras, tem bancas muito duras de validação, né? Se eu vou investir em você, eu quero saber até onde você está preparado, qual que é teu modelo, enfim. Até porque a gente fala que em venda, se não há questionamento, não há venda. Não tem interesse. A ida, o processo tradicional de gerar atenção, interesse, né? Enfim, para que as pessoas... Então, se a pessoa não fizer pergunta, significa que ela já não gostou. Né? Sem dúvida. Banca muda é um problema também. Como é que você vê os investidores procurando por essas empresas que estão agora nesse processo de validação no começo? Qual é a visão que eles têm, principalmente desse tipo de negócio? Hoje à tarde eu estava conversando com um grupo que está
criando um fundo de investimento para early stage ainda, para empresas que daí, né, as pessoas que investem em early stage investem num risco muito grande, né, porque quando você entra no modelo de investimento em startups que já tem seu modelo validado e etc., tem risco, óbvio, sempre tem, por isso que é startup, senão não tinha risco, mas os investidores que apostam nesse quadradinho que você desenhou aí, né, nesse nicho de startups ainda validando seu modelo de negócios, tem menos recursos para isso, tá? Disponível. Tem recurso? Tem várias bancas acontecendo, hackathons, Startup Weekend, coisas assim, que dão recurso para estágio inicial de startups. Eu acho que a gente tem um movimento aqui em Mogi muito legal de criação, mas ainda vejo muito early stage, né? A gente ainda, por isso que você me fala, não temos ainda empreendedores acirrados na busca por investimento, porque eu acho que a gente está fazendo nascer esse movimento aqui na região, com o grupo do Alto Tietê Vale, enfim, coisas assim. Mas tem perfil de investidor, vai depender muito da rodada que tá acontecendo ali. Tem investidores que são mais duros, quando você lida com fundos, os fundos chegam preparados, nichados, olhando segmentos específicos. Hoje tem muitos fundos corporativos acontecendo também, grandes empresas se preparando e se organizando para investir em startups. A mania de passar foi comprada, mas não significa que quando você se organiza para isso, você precise ser comprado. Você pode se estruturar para ter a sua organização societária distribuída. Então, eu tenho visto muita startup buscando capital, sem se preocupar com a sua gerência depois. Porque se você distribui seu capital, vai ter um monte de gente daqui a pouco dando pitaco no seu negócio. Sim. Né? E tem um lado bom e um lado ruim disso. Você perde um pouco a autonomia que o empreendedor tanto busca. Né? Porque quando você distribui seu capital, você passa a ter 1000 sócios. E Ana, você acabou de falar uma coisa que me chamou a atenção aqui. Tudo é muito novo nesse mercado. Nós já temos um índice de sobrevida, nós já temos um índice de sucesso, ou ainda a informação está muito diluída e não se sabe. Por exemplo, das startups que foram criadas nos últimos 5 anos, qual o percentual que realmente chegou ao sucesso? E a gente não está falando sucesso em termos de unicórnio. Unicórnio a gente sabe que são ali, pontuais, né? Mas existe já um índice de sobrevida. Se falar, 2 anos, 5 anos, 3 anos, ou 80% chegaram realmente a virarem negócios, existe isso já? Então, tem várias aceleradoras que fazem esse tipo de estudo, né? Então, enfim, hoje tem muita aceleradora no país, eu nem sei mais quantas, de verdade, eu não faço ideia hoje de quantas aceleradoras se organizaram no país. Eu fiz o primeiro encontro de aceleradoras lá em 2011, numa Campus Party, eu juntei e na época tinham 8 só, né? Hoje eu não faço ideia de quantas aceleradoras existem trabalhando no mercado de startups. Tem uma diferença da economia tradicional, quando você vai lá na junta comercial e mede índice de mortalidade, coisa que o Sebrae faz como ninguém até hoje, e a diferença da startup. Em startup a gente trabalha muito o conceito do empreendedor serial, né? Enfim, ele criou uma, ele vendeu essa, ele quebrou a outra, ele abriu mais uma. Então, eu acho que a grande relevância dos números de startup não estão em quantas estão nascendo, né? Eu tenho acompanhado o mercado de construção civil, por exemplo. Quando eu comecei a atuar no mercado, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente falava de aproximadamente 280 startups no segmento de construção civil, distribuídas em várias frentes. Hoje são mais de 1000 em 2 anos. Quantas delas sobreviveram, quantas delas são do mesmo empreendedor? É muito difícil a gente acompanhar isso, né? Às vezes um mesmo empreendedor tem 2 ou 3. Você pega startups, por exemplo, como o Quinto Andar, né? Que hoje revolucionou o mercado de aluguel de imóveis.
Você pega como a Âmbar que eu citei, esse mesmo empreendedor às vezes tem mais de um negócio sendo tocado. Então eu não acho que é o número que é o mais relevante, mas é o grau de risco e a capacidade de transformação que essa startup tem. Né? Mas a gente não tem números que se fale assim, este é o número oficial de mortalidade de startups. Não tem. Até porque ela está algumas nascem para morrer. Né? Parece louco falar isso, mas algumas nascem para morrer e daí melhorarem a coisa do sprint que eu falei, né? Então, assim, elas nasceram, putz, não era bem isso, isso para, eu vou fazer outra, né? Então tem um pouco isso. Eu acho que a gente tem hoje um ambiente no país muito favorável para que isso aconteça. Antes abrir uma empresa levava 54 dias. Hoje você abre uma empresa em algumas horas ali, enfim. Ou até dentro de casa, você tem a possibilidade de abrir em casa. Não, você tem que ainda validar ali no espaço do empreendedor que a gente tem aqui em Mogi, enfim. Mas em algumas horas hoje você abre uma empresa. Assim como você abre, você consegue encerrar essa atividade. Então, se você pegar números frios, a gente pode estar sendo até um pouco irresponsável, sabe? De analisar o potencial de crescimento desse mercado de startups. Mas agora eu vou te provocar. Ai, meu Deus. Vou te fazer uma provocação do seguinte. Você está inserida num ambiente que percebe os movimentos Brasil afora e você é de Mogi. Sim. Então, aqui a gente percebe que tem uma possibilidade muito grande, mas o que você enxerga de futuro para termos aqui uma incubadora, uma aceleradora, ou um movimento para fomentar o crescimento das startups e de empreendedorismo aqui? E o que falta para que isso seja realidade? Cara, eu acho que a gente está num caminho super legal, de verdade, assim. Eu acho que o Polo é uma baita iniciativa, eu acho que tem muita gente competente em Mogi, envolvida com o tema, né? Eu acho que as grandes empresas de Mogi podem se abrir para isso, né? Eu acho que a gente teve uma política de desenvolvimento econômico focada em grandes empresas alguns anos atrás, né? Então, algumas gestões anteriores, a grande política de desenvolvimento foi atrair grandes empresas para a nossa região. E eu acho que hoje, se essas grandes empresas olharem para a nossa região com o potencial de inovação que essa região tem, talvez isso falte, a gente consegue transformar uma realidade, criar novas oportunidades. O conceito de inovação aberta ainda é um conceito engatinhando, né? Enfim, algumas empresas ainda têm medo, vou abrir a minha estratégia. Cara, eu tive em BH umas semanas atrás, tem empresas do segmento ArcelorMittal, Samarco, várias empresas de mineração, todas num único andar de um WeWork, né? Que é um novo modelo também, que é parecido com o Polo aqui. Elas fecharam um andar de um WeWork, elas trabalham juntas as suas áreas de inovação, discutindo a estratégia de todas elas juntas. Chama um Mine Hub, que é um hub de mineração. Então, isso que assim, tem coisas a acontecer. Eu acho que o mogiano super disruptivo. Sabe assim, tá rolando uma reunião, discutindo estratégias, chega um cara de uma concorrente da Votorantim, por exemplo, eu tô aqui falando empresas, não tô ganhando nada para falar o nome delas, tá? Mas chega o cara da Votorantim numa reunião que estava discutindo a ArcelorMittal e discutem juntos o que pode impactar o segmento. Então, eu acho que esse olhar um pouco mais aberto para o mercado. Porque no fundo, quando você vai colocar isso no mercado, a inovação vai começar a gerar nota fiscal, é a sua diferença que vai contar. Mas se você está trabalhando num modelo que é disruptivo, que é novo, todo mundo pode olhar para isso com o mesmo caminho. É porque hoje a comunicação é disruptiva, né? Cara, você que está aí assistindo a gente, se ainda acha que conhecimento é poder, você está atrasado, cara. Porque conhecimento não é mais poder, né? O conhecimento está disponível, está para todo mundo. É o que você faz com o seu conhecimento que gera alguma coisa, né? Então, acho que assim, você faz cursos... Essa ideia que a gente ontem até estava discutindo isso, que é a diferença do empresário e do empreendedor. Cara, empresário qualquer um pode ser. O empresário empreendedor ou empreendedor, seja ele no que for, no esporte, dentro de uma empresa artes, você pode empreender.